Tá eletrizante, galera! Agora, já, neste momento, vem comigo pro Gazeta Esportiva junto com essa dupla mais do que especial. Ele, o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. E nosso querido repórter Alexandre Silvestre. Sejam bem-vindos ao Gazeta Esportiva. Nossa, vamos comentar muito sobre o jogo do Corinthians. Cadê os gols? Cadê os gols? Bom, a gente volta já, não sai daí. Deixa eu começar aqui antes, mandando parabéns para o nosso querido sonoplasta, o Pachecão. Pachecão é aquele que senta o dedo e aumenta a música aqui no Gazeta Esportiva. Pachecão, um beijo para você, muita saúde, muita felicidade, que seja um 2026 repleto de risadas e gargalhadas muito gostosas, tá certo? E você e eu sempre juntinhos aqui no Gazeta Esportiva. Bom, Gazeta Esportiva começa falando sobre Copinha Feminina Sicredi, que vai ter a final no sábado entre Grêmio e Flamengo, com transmissão ao vivo da TV Gazeta a partir das 15h45 da tarde. E hoje foi dia de entrevista das finalistas e a repórter Marina Buffon foi lá conferir. A taça está lustrada, prontinha para cair nas mãos do Grêmio ou do Flamengo. No próximo sábado, a partir das 18 horas, as mosqueteiras do Grêmio e as meninas da Gávea se enfrentarão na Mercado Livre Arena Pacaembu para a grande final da Copinha Feminina Sicredi de 2025, com transmissão da TV Gazeta a partir das 5h45. É muito importante, eu acho que não só para a gente, mas também para a modalidade, né? Nós tivemos transmissões Cazé, Paulistão, TV aberta. Desde que a gente começou a se preparar, a gente sabia que ia ser de extrema importância esse campeonato para a nossa categoria, para a nossa carreira, e a gente sempre tem uma projeção muito grande para esse campeonato. Para chegar até a decisão, o Grêmio foi líder do seu grupo na primeira fase, eliminando o Palmeiras, e deixou para trás São Paulo e Santos no mata-mata. Com solidez defensiva, sofreu apenas um golzinho até aqui. Quando a gente iniciou a nossa preparação para o campeonato, a gente realmente focou muito na nossa organização defensiva, em ter comportamentos defensivos bons. Começando pela defesa, isso pode potencializar o ataque. Do outro lado, o Flamengo foi líder na chave que tinha o Corinthians e eliminou Ferroviária e Internacional nas quartas e semis, com um ataque letal. Foram 23 gols marcados na competição. A gente construiu, né, um ataque também mais sólido, concluindo em gols, mas dentro da nossa formação, né, no Flamengo, a gente busca desenvolver bem as 4 fases do jogo. A gente tem um bom ataque, mas a gente também tem uma boa defesa. E é muito do conjunto que a gente vem trabalhando dentro do grupo mesmo. Na decisão haverá a presença do VAR e o apito ficará por conta de Daiane Muniz, responsável pela arbitragem da final do Paulistão Feminino no último domingo. Eu estou muito consciente da responsabilidade que eu tenho de coordenar as meninas, de orientá-las durante o jogo, obviamente cumprindo as regras. Elas sabem muito bem que tem uma carreira linda e extensa pela frente e com certeza o jogo de sábado vai marcar essa carreira delas. Não há mais o que esperar, tá chegando a hora. O Flamengo será bicampeão ou o Grêmio levantará a taça pela primeira vez? Terceira edição, na segunda edição acabamos saindo nas quartas. Encarar como uma baita oportunidade de fazer história. Uau, é amanhã. Não, amanhã não, Sábado, é sábado. É que eu já tô um pouco adiantada, mas assim, gente,
sábado, 15:06 da tarde, a grande final da Copinha Feminina Sicredi 2025, que a TV Gazeta teve a felicidade de transmitir neste novo momento, porque aqui na Gazeta você vive o esporte, vai ser incrível. Grêmio e Flamengo. E aí, dá Grêmio ou será que o Flamengo leva mais um título? É uma boa pergunta, Michele. Boa noite, Michele. Silvestre, boa noite você em casa. É uma boa pergunta. O que eu sei é que vai ser um grande espetáculo. O Flamengo eliminou nada mais, nada menos do que o Internacional, com uma campanha espetacular. O Grêmio também tirou as sereias da Vila. O Santos vinha numa boa campanha. Quem diria, né? O Grêmio fez um jogo muito ajustado. A decisão da vaga veio nos pênaltis. O que eu sei, Michele, é que estamos com força máxima. O time está todo escalado. Teremos os repórteres acompanhando o Grêmio, acompanhando o Flamengo, os nossos comentaristas, enfim. A bola rola às 18 horas e às 17h45 já o esquenta para a grande decisão da Copinha Feminina. Um grande barato. Passou muito rápido, infelizmente. Passou rápido, já estamos na decisão. Detalhe, né, Silvestre? Decisão no estádio do Pacaembu, que é um presente para as meninas, e ainda com a presença do VAR. Legal. E a grata surpresa que foi essa Copinha, porque eu não imaginava que o nível técnico seria tão alto. O time do Internacional, que foi eliminado, jogou muito durante toda a competição, ficou pelo caminho. Temos aí o Grêmio e o Flamengo. O Flamengo conquistou a primeira Copinha feminina, depois foi o Fluminense e agora essa terceira edição. E o que eu acho tão interessante quanto os jogos, as terminologias, os apelidos dos times das meninas. Né? Então, são as sereias da Vila, são as gurias do Internacional, as bravas, as mosqueteiras. Muito legal, as meninas da Gávea, muito interessante isso também. Me pediram para correr aqui, hein? Me pediram para correr, porque faltam 13 dias para a 100ª edição da Corrida de São Silvestre. A mais importante prova de rua da América Latina. Tem muita história e você vai conferir agora mais uma curiosidade dela. A corrida aconteceu no período noturno, à la moda francesa. Em muitos momentos, muitas edições, o grande campeão só cruzava a linha de chegada no dia 31 de dezembro, após a meia-noite, ou seja, comemorando o Ano Novo em alto estilo. E aí, você sabia dessas curiosidades? Mas agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. Não posso correr, diretor? Queria tanto correr. Então é o seguinte, às 7 da manhã... Você vai trabalhar e por isso não pode correr. Vou trabalhar no dia 31 de dezembro. Eu vou estar te esperando junto com toda a equipe aqui da TV Gazeta pra gente correr juntos, pra gente viver essa prova, tá certo? 7 da manhã, dia 31 de dezembro. Eu tenho certeza que você vai ligar a TV e vai estar com a gente. E eu prometo que no dia 31 eu vou correr. Se o diretor deixar ou não deixar, eu vou dar a corridinha. A corridinha, gente. Uma corridinha dos 50 metros. Segure a sua ansiedade. 2 voltas aqui. E até lá tem muita coisa ainda para rolar de São Silvestre na programação da Gazeta, Michele. Eu, por exemplo, tô com 3 cartinhas na manga aqui para jogar na mesa em breve. Como assim? Personagens incríveis. Incríveis. Não percam em breve aqui na Gazeta. Legal. Bom, tá tudo aberto na busca pelo título de 2025 da Copa do Brasil. Ai, gente, ontem Corinthians e Vasco empataram 0-0 na Neoquímica Arena, lotada. Os números antes da bola rolar na Neoquímica Arena eram praticamente todos a favor do Corinthians diante do Vasco. Uma vitória apenas do Cruz Maltino nos últimos 25 jogos do confronto. Nenhum triunfo dos vascaínos na casa corintiana, além de 6 classificações para o timão de 7 possíveis em jogos eliminatórios contra o adversário da final da Copa do Brasil desse ano. Mas com o Ranielli e com o Martínez titulares, o Corinthians viu o Vasco dominar as primeiras ações do jogo em Itaquera. Primeiro, o Ranielli sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. O Ryan até chegou a marcar para a equipe visitante, só que o lance foi anulado por impedimento. Quando o Timão conseguiu equilibrar um pouco a partida, foi a vez do Memphis ter um gol anulado, também por impedimento.
Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. E a decisão de colocar o Carrijo e o Maicon com apenas 5 minutinhos do segundo tempo foi porque a segunda etapa começou mais ou menos como uma cópia da primeira, com o Vasco ocupando mais o setor ofensivo. Na melhor chance do Cruz Maltino na final, a trave impediu o garoto Cauã Barros de abrir o placar. O Yuri Alberto pelo Timão em mais uma noite apagada até parou no goleiro Léo Jardim, num lance já anulado por impedimento. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse, é um pouco diferente. Com esse resultado aqui na Neoquímica Arena para 47.339 pessoas, fica tudo em aberto para domingo que vem no Maracanã. Quem vencer no Rio de Janeiro se tornará o grande campeão da Copa do Brasil desse ano. Tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. A gente sai com o sentimento de que a gente poderia ter ganhado o jogo, a gente criou oportunidades para isso, mas a gente sabe que a Corinthians é uma grande equipe. O resultado ele não foi o que a gente esperava, porém não foi um resultado ruim também, está tudo em aberto, a gente vai para casa do adversário. Nós temos uma equipe madura que sabe jogar jogos fora de casa. Hashtag decepcionada. Puxa vida, hein? E o que representa esse empate? Primeiro eu quero a análise de vocês dos dois times em campo e o que representa esse empate agora. Vai ficar muito difícil para o Corinthians no Maracanã? Então, Michele, eu vejo assim, o Vasco da Gama, ele amarrou o Corinthians na Neoquímica Arena. Ponto positivo para o time do Diniz. Mas o Vasco talvez não encontre o Corinthians novamente com uma partida tão horrorosa. O Vasco deixou de encaminhar o seu título ontem. Pelo que jogou, pelo que não jogou o Corinthians ontem, o Vasco fosse uma equipe mais determinada, mais focada também para chegar à vitória, poderia ter construído a vitória. Não fez. Deixou escapar uma grande oportunidade. Já o Corinthians, para não dizer que todo mundo esteve abaixo da média, eu vou destacar o Bidu. O Matheus Bidu, esse entendeu que era uma decisão. Esse competiu, se não fez uma partida brilhante, ele competiu, ele brigou pela bola, ele procurou os companheiros, ele jogou uma final de campeonato. O Corinthians ontem, além de ter sido encaixotado taticamente pelo time do Diniz, e aí a culpa é do Dorival sim, que não conseguiu na mexida da organização das suas peças, na troca das suas peças, sair dessa emboscada do Vasco da Gama. O Corinthians foi um desastre, mas um desastre, uma má vontade de todos os jogadores. O time, nunca vi, fazia tempo que eu não vi o Corinthians tão ruim dentro de campo. Má vontade numa final? Mas foi o que apareceu, não foi o time que vibrou. Silvestre, uma coisa você... Às vezes você não vai bem na partida, às vezes você não vai bem, mas o Corinthians não vibrou, não brigou pela bola, né? O Yuri Alberto, eu quero deixar bem claro, o Yuri Alberto, gente, tá jogando claramente no sacrifício. O Yuri não tá 100% do seu condicionamento. E por que o Dorival tem insistido com o Yuri os 90 minutos dentro de campo? A principal característica do Yuri é a arrancada, a gente não tem visto isso no Yuri. Eu não entendo também do Dorival, por exemplo, o Guinegão, que ele mesmo na coletiva se explicou, disse que foi ele que revelou o Guinegão, colocou para jogar, não está colocando o menino para jogar. Né? O menino, quando entrou, deu conta do recado, sim, principalmente na ausência do Yuri. E o Yuri está jogando no sacrifício e sendo massacrado pela própria torcida. E aí, para mim, a culpa é do Dorival. E o Yuri tem se dedicado, tem se doado dentro de campo, mas não tem condição. E trocar com 4 minutos no segundo tempo, você já troca no vestiário. Ele queima uma das... Ô, Silvestre, peraí. Silvestre, com 4 minutos, deixa eu só ponderar para você. Com 4 minutos... Ok, ele resolveu acertar o posicionamento do vestiário, deixa uns 15 minutos. Se é para trocar, já troca ali, porque ele queimou uma das etapas da troca, né? Mostra que foi um equívoco. Então, ontem foi uma partida, o Corinthians jogou uma bolinha assim, ó desse tamanho, assim, do tamanho de uma ervilha. E, para sorte, não perdeu. Ficou tudo para o próximo final de semana. E daqui a pouco a gente vai falar do comportamento do Dorival, das tretas. Aí eu quero falar, aí tenho mais críticas ao Dorival, técnico do Corinthians, que eu gosto muito e acho até que está fazendo um bom trabalho. O Vasco foi muito melhor no primeiro tempo, teve oportunidades. O Corinthians melhorou a partir das trocas.
aos 5, 6 minutos do segundo tempo. Entendo que o Dorival quis ajeitar no vestiário, não deu certo, em poucos minutos ele percebeu e trocou. Ok, queimou a troca lá do intervalo, paciência, trocou. E a partir dessas mudanças, eu não tiraria o Memphis, mas a partir dessas mudanças... Também não tiraria. O Corinthians pelo menos igualou o jogo, correu menos risco. Sinceramente, eu tô achando que fazem um grande escarcéu por conta de um jogo que terminou 0-0. Cara, muitas finais, até nos bons e velhos tempos do futebol brasileiro, terminaram empatadas o primeiro jogo. O jogo de final muitas vezes não é bonito, final não é para se jogar bonito, final é para se vencer. Ninguém ganhou, arrastaram a decisão lá para o Maracanã e eu tô achando uma crítica exagerada. A crítica não é... O Corinthians jogou mal, o Corinthians teve uma grande defesa do Léo Jardim, o Vasco foi melhor, mas ninguém quis arriscar muito. Quem Silvestre. correu um pouco mais de risco foi o Vasco do Fernando Diniz. A defesa. Criticaram o resultado. Mas o Corinthians que jogou mal, que não conseguiu encaixar o jogo, pelo menos levou um 0-0 para decidir no Maracanã. Lá no Mineirão, o Corinthians foi muito bem contra o Cruzeiro, trouxe uma vitória, perdeu depois em casa e avançou para a final. Por que não acreditar que o Corinthians possa realizar o título porque o Maracanã fora de casa? Tem dia que as Silvio. coisas não acontecem. Tudo bem que esse ano também, muitos dias, poucas coisas aconteceram para o Corinthians. Ô, Silvestre, mas, pô, às vezes a coisa não anda. Silvestre, ok, e quando não anda, cabe a nós críticos criticar. Não andou por incompetência do Corinthians. Criticar o 0-0, eu entendo, uma decisão pode acabar empatada. A crítica não é ao 0-0, a crítica é aquilo que o Corinthians não jogou. O Corinthians não conseguia dominar uma bola, Silvestre. Não conseguia dominar uma bola. O Corinthians não conseguia sair do seu campo de defesa, ligação de meio e ataque. E você tocou num ponto importante, por pior que estivesse, estavam todos muito ruins. Tirar o Memphis, Dorival. Tirar o Memphis, que talvez ali, nos 10 minutos finais... o cara pode, de repente, ele resolver que pode o jogo resolver. na reta final. Eu também não tiraria. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou aqui para o portal do Gazeta Esportiva, porque nós vamos acionar o repórter José Paes para trazer mais informações sobre o Corinthians. Boa noite, Zé. Eu estou curiosa para saber o que mais você tem da repercussão desse duelo. Segue dando o que falar esse jogo de ontem, né, Michele? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Os ânimos ficaram muito exaltados na Neoquímica Arena. Temos a imagem para mostrar para vocês aí. No segundo tempo, escanteio para o Vasco, cobrança do Felipe Coutinho. O Mateuzinho e o Yuri Alberto ali se desentenderam dentro da área do Corinthians para tentar acertar um posicionamento. O Hugo Souza teve que entrar no meio para tentar acalmar ali os dois jogadores. Estavam se xingando muito para tentar acertar o posicionamento defensivo do Corinthians. Depois do jogo de ontem na Neoquímica Arena, conversamos com o Hugo Souza, com o goleiro do Timão, que falou exatamente sobre esse entrevero entre o lateral direito e o camisa 9, o atacante Yuri Alberto, ontem lá na Neoquímica Arena. Pode rodar o Hugo Souza. Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E ele, mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá, porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. E por falar em entrever, o técnico Dorival Júnior, depois da partida, saindo ali, indo para o túnel que dá acesso aos vestiários da Casa Corintiana, acabou xingando um torcedor do Corinthians que estava ali no setor oeste da Neoquímica Arena. A gente vai escutar daqui a pouquinho o Dorival falando sobre isso e também sobre o Memphis. Vocês falaram aí, o Memphis foi substituído no segundo tempo, restando pouco mais de 5 minutos para o final da partida. Lá na Zona Leste de São Paulo, não gostou, saiu esbravejando, saiu muito bravo. Então vamos escutar o Dorival falando sobre a atitude do Memphis, saindo do gramado ao ser substituído, e também sobre a atitude dele, Dorival, com um torcedor ontem, xingando bastante um torcedor do Corinthians depois do jogo na Neoquímica Arena. Pode rodar. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora,
falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Ai, garrafa, o Memphis saiu bravo, normal, coisa de jogo, não deveria ter tirado o Memphis, deveria. Bom, vamos lá. Sobre o Yuri e o Mateuzinho. Isso. Normal no futebol. Isso apareceu dentro de campo e tem coisas ainda maiores que acontecem no vestiário, né? Eu não vou ficar fazendo sensacionalismo em cima disso. Os dois querem ganhar, ali pode ser um erro de posicionamento, alguém ficou mais acima do tom, e isso é do futebol, gente. Jogo. Ele cobrou o Yuri, o Mateuzinho cobrou, sobe, acho que é alguma coisa de bola é do jogo. Pelo que eu vi é do jogo. Pelo amor, né? Não pode mais falar nada. É do jogo. Nossa, tá? Sem criar esse tipo de situação. Sobre o Memphis, né? O Corinthians, você, Memphis, não é maior que o Corinthians, né? Não é mesmo. Entendeu? Aí o técnico tem o direito de tirar quem quiser, principalmente você que ontem não jogou absolutamente nada, mas podia tirar qualquer um, e eu ainda defendi que você não saísse pela qualidade que tem. Talvez você tenha pensado isso, mas é um desrespeito aos seus colegas que estão no banco de reserva, que vão entrar, não é atitude legal. Não gostei da atitude, do comportamento do Memphis, né? Prefiro criticar o desempenho dele dentro de campo, mas é uma atitude que não é legal para o grupo, porque quem está ali também treinou assim como ele, está querendo ajudar o Corinthians, e ele não tem que ficar peitando ninguém, porque não estava conseguindo dominar uma bola. Sobre o Dorival, o que está acontecendo com o Dorival, né? Que eu chamo de Júnior. Eu vi o Dorival ainda como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, sobrinho do Dudu. Bom camisa 8. O Dorival sempre foi um cara mais sereno e mais tranquilo. Talvez o Corinthians tenha contagiado o Dorival demais. Ele criticou a imprensa recentemente pelo fato da imprensa estar falando de técnicos europeus, técnicos brasileiros. A imprensa dá a opinião dela, você pode discordar. Será que nós não temos direito de fazer a crítica? Você não é obrigado a concordar com a crítica, né? Mas comprando briga da classe, dos treinadores, foca no Corinthians, Dorival. Aí, além dessa crítica à imprensa, né? A imprensa ontem, Dorival, normal fazer as críticas ao seu trabalho. O seu trabalho ontem foi ruim, né? Você não conseguiu mexer ontem no Corinthians, as suas alterações não funcionaram. Ontem você foi criticado e faz parte do jogo. Não quer ser criticado, não seja técnico de um clube do tamanho do Corinthians. Mas tem que responder pro torcedor? Aí eu vou pro torcedor. Aí piorou. O torcedor que paga o ingresso caríssimo. Eu critiquei o Neymar, que outro dia lá na Vila Belmiro foi lá na arquibancada xingar o torcedor, porque o torcedor xingou ele. Dorival, você não pode ir nessa linha, por favor. Mas é todo jogo na mesma posição, o mesmo corneteiro lá. E daí? O cara é ser humano, chegou uma hora que explodiu. Silvestre, ele é técnico do Corinthians. Tá. Eu respeito isso. Ele é técnico do Corinthians. Tem o torcedor. Não, então você não quer ser xingado? Como é que você imagina um técnico não ser xingado pelos torcedores? Ele queria o quê? Que o torcedor ontem, Dorival, parabéns, hein? O Corinthians jogou muito bem. Provavelmente o cara pagou o ingresso. Tá ofendendo o Dorival Júnior na alma já há muito tempo. Silvestre, o torcedor não pode ir no CT, quebrar o carro, o torcedor não pode invadir o gramado, bater no Dorival, bater na família do Dorival, bater em alguém. O torcedor que paga mais de R$1.000 para ir no ingresso, ver aquela porcaria de jogo do Corinthians, cabeça quente, porque ele é apaixonado, ele não é profissional, ele é apaixonado pelo Corinthians, não pode xingar o treinador, não pode xingar o jogador. Me desculpe. Silvestre, você é muito raiz. Deve falar. Posso falar só um pouquinho? Dorival, me desculpe, hein? Conclua e eu... à vontade. Pra mim, tudo natural, tudo normal, é futebol. Mateuzinho reclamar do Yuri, corre, sobe, não sei o quê, ele para de chorar, não sei o quê, blá. O Memphis reclamar, camisa 10, sair na reta final de um jogo decisivo, normal, não ofendeu ninguém, demonstrou publicamente o descontentamento. Quantos já fizeram isso? Não vejo o menor problema, também natural. E um cara que fica xingando você o jogo inteiro nas novas arenas, que você tem ali uma proximidade, o Dorival já marcou o cara marcou o Dorival é ser humano, explodiu e botou pra fora. Se você acha que isso é educado, não deveria, poderia evitar, ok. Pra mim, tá tudo certo, pode tudo isso. Gostaria até que tivesse mais. Negativo. Técnico do Corinthians ou do Palmeiras xingar o jogador, xingar o torcedor que pagou ingresso, que saiu de casa pra ir lá torcer. Agora não. O Dorival esperava que esse torcedor... Parabéns, Dorival. Olha, assim, né? Dorival, parabéns. Um beijo, né, Dorival. Quer assinar minha camisa? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso tá no pacote. Isso tá no pacote, né? Eu já quer dizer, e se a torcida faz aquele coro? Ei,
Ei, Dorival, vai tomar caju. Aí você pega o microfone. É diferente. Pega o microfone e vai ao centro do campo. Não. Atenção vocês, torcedores que me xingaram. Ô, gente, estamos falando de futebol, né? Vamos uma lá. Coisa é o coletivo xingar o juiz, outra coisa é sempre um cara na orelha dele ali no banco, que pagou o ingresso, xingando a mãe, xingando ele, xingando o filho. Tem que ter equilíbrio emocional, Posso achar que é natural? Você futebol, pode. Isso aí é normal do futebol, no futebol amador, no profissional. É tudo, pra mim é tudo isso normal. E vou mais além. Faltou, na verdade, um pouco mais de futebol. Mas como é uma final de campeonato, muitas vezes uma final é um jogo arrastado. Você conhece tão bem quanto eu o Corinthians. Não é uma boa Dorival brigar com a torcida. Não é uma boa. E há quem diga que se não vencer a Copa do Brasil, né, não fica. Né? Há quem diga nem. E acho que tem que continuar. E só vou dizer uma coisa. E se vencer, ele brigou vai ficar com um tudo torcedor. Certo. Que brigou com ele um não brigou com a Gaviões da Fiel, com o estádio inteiro. Tem notícia boa no Palmeiras. O clube acertou hoje a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fux, que defendeu o Verdão em 2025 por empréstimo do Atlético Mineiro. O novo vínculo do jogador é válido até 2029. Bruno Fux disputou 44 jogos nesse ano pelo Palmeiras, sendo 31 deles como titular, marcou 3 gols. Boa renovação, Palmeiras acerta ou não? Para mim acerta, o Fux foi uma peça importante, demorou um pouquinho para engrenar no time, mas jogou tanto na zaga, na linha de 3, na linha de 4, quando precisou avançou um pouquinho para o meio campo, um jogador importante. O Palmeiras tinha a prioridade da compra, o gatilho para comprar, exerceu esse gatilho de maneira correta na minha visão, Garrafa. Entre tantas contratações ruins que fez a direção do Palmeiras e contratações caríssimas e que foram criticadas por mim, essa é uma contratação que merece elogios. Essa merece elogios porque o Fux realmente demonstrou-se um jogador muito útil desde que chegou ao Palmeiras, é zagueiro, jogou agora nas últimas partidas como homem de meio campo, como volante, acabou fazendo gols. Na final contra o Flamengo estava jogando uma enormidade. É bem verdade que o gol acabou acontecendo em cima dele, não é? Mas ele vinha jogando uma partida impecável e aí é do futebol. Entendo que essa contratação, essa pode tirar daquele pacote dos 700 milhões, né? Até porque ela não está nesse pacote, mas se é a primeira contratação da temporada, foi uma contratação ótima. Eu acho engraçado, todo mundo fica falando dos 700 milhões do Palmeiras, eu queria ver fazer de todos os times também e ver o que eles acertaram e o que erraram, porque não é só o Palmeiras, que tem muita coisa que acertou também. A gente agora segue para o CT da Barra Funda, onde está o repórter Thiago Salazar com as notícias do São Paulo. Boa noite, Salazar. Conta pra gente quais são as novidades do Tricolor. Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, tenho notícias sobre o time do São Paulo, que treina aqui atrás da gente no CT da Barra Funda, faz essa preparação, nesse momento todo mundo de férias, mas aqui que eles farão a preparação para 2026, temos, mas mais tarde, porque agora a gente tem que falar um pouquinho de bastidor, de uma notícia complicada para os São Paulinos, que é a seguinte: o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, promotor da Vara Criminal do Ministério Público, solicitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito policial para apurar as suspeitas de corrupção privada e também de coação no curso do processo referentes a eventuais vendas ilegais de ingressos e camarotes para shows no Morumbi, como revelou essa semana os nossos amigos do GE. Agora, portanto, o caso chegou ao Ministério Público por meio de uma denúncia anônima. O Ministério Público avaliou essa denúncia, chegou à conclusão de que há indícios fortes e claros sobre esses dois crimes que eu citei agora, sobre coação e corrupção privada, e por isso o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro solicitou à Polícia Civil a abertura de inquérito para que seja feita toda essa avaliação e que encontre, de repente, culpados por, eventualmente, estes crimes ou outros crimes que possam aparecer durante a investigação. O caso agora, então, vai para a Polícia Civil, que vai fazer essa distribuição para alguma delegacia, algum delegado que vai tocar o caso, e a gente, obviamente, vai seguir acompanhando e atualizando o torcedor. Teremos o recesso agora do Judiciário. Por causa disso, esse caso importante e grave do São Paulo só deve ser retomado a partir de
janeiro. Muita gente aqui dentro do São Paulo respirando aliviado e ganhando um fôlego até janeiro, porque a situação está quente, Michele. Quente ao ponto de ontem os conselheiros do São Paulo precisaram interromper, paralisar a reunião do Conselho Deliberativo para chamar a polícia. Diversos policiais, dezenas de policiais compareceram ao Morumbi ontem para que dessem ali segurança para a consequência, para a continuidade da reunião do Conselho Deliberativo. Isso porque torcedores foram até o Morumbi ontem, impediram que a reunião acontecesse, tentaram até invadir o clube, invadir a própria reunião para reivindicar, enfim, protestar contra tudo isso que está acontecendo no São Paulo. Portanto, agora é caso de polícia e suspeita de corrupção privada. Vamos seguir acompanhando tudo isso por aqui, Michele, atualizando o nosso telespectador, mas daqui a pouquinho eu volto, porque tem informação do mercado da bola tricolor. Obrigada, Salazar. Fala, Silvestre. O São Paulo está seguindo à risca os passos do co-irmão da Zona Leste, o Corinthians. Impressionante. Está fazendo tudo direitinho para acabar que nem o Corinthians tá vivendo esse momento aí, com 3 bilhões de dívida, transfer ban. A do São Paulo é de 1 bilhão, já teve um transfer ban, escândalos, páginas policiais. E hoje, São Paulo completa exatamente aniversário do tricampeonato mundial, um clube que já foi exemplo para o Brasil, para a América do Sul, o maior clube de futebol durante um período da história, por estrutura, por estádio, por ciência, por pioneirismo, no segmento que se quiser escolher do futebol, hoje passa por isso. Não vou apontar aqui o dedo para o Júlio Casares, para o Leco, para o Juvenal, para o Carlos Miguel Aidar, para os últimos gestores, mas assim, é uma conjuntura de péssimas gestões, por má fé ou não, ou simplesmente por falta de competência, que estão resultando na degradação de um gigante do futebol mundial. Lamentável. Bom, tem novidade no comando do Internacional. A diretoria colorada anunciou a contratação do técnico uruguaio Paulo Pesolano. O profissional, que tem passagem pelo Cruzeiro, assinou o contrato até dezembro do ano que vem. Já o ídolo do clube, Abel Braga, que comandou a equipe em apenas 2 jogos do Brasileirão e conseguiu salvar a equipe do rebaixamento, assumiu a função de diretor técnico. O que vocês podem dizer do novo treinador que chega ao Internacional, Garrafa? Do treinador nem posso dizer muita coisa. O que eu posso dizer é que Fabinho Soldado está a caminho também. Do Internacional? Parece que Como sim. é que é? É isso aí. Fabinho Soldado, né? Nem é muito novidade. É informação, né? Não, ou suposição? Informação. Todo mundo dizia, já que o Fabinho dificilmente continuaria no cargo do Corinthians na próxima temporada, e o Internacional deve ser o destino dele. Ele tem uma história no Internacional e a diretoria quer contar com ele, o Abel também. E ele já foi jogador do Abel, mas o Corinthians não quer ele tem que ir para algum lugar, ele tem que continuar trabalhando, né? Eu quero falar do Pesolano, que eu acho uma aposta interessante do Internacional. O Pesolano foi o técnico que trouxe de volta o Cruzeiro, que fez uma grande campanha em 2022, ajudou o Cruzeiro a voltar para a elite. Ele superou até o Filpo Nunes, que foi um grande treinador, saudoso Filpo Nunes, em número de jogos do Internacional, ganhou título pelo Cruzeiro, confundi Cruzeiro com Inter, porque ele está indo para o Internacional. Então é uma boa aposta. O cara que resgatou o Cruzeiro pode resgatar o Internacional nesse momento de baixa do Colorado. Não, mas é justo o Corinthians não querer dar continuidade ao Fabinho Soldado, político, gente? Michele. Lá é aspecto político. O presidente Osmar Stabile está sendo muito pressionado, até porque ele era um diretor que veio da outra gestão, né? E por isso a situação estava insustentável. O Osmar Stabile segurou até onde dava e a tendência, a não ser que mude alguma coisa no futebol. Ele não montou um bom time, Garrafa? Michele, é o futebol, Michele. Assim, não adianta dúvida a gente ir muito na vamos lógica. analisar só o trabalho. O trabalho do Fabinho Soldado, com transfer ban e tudo. Acho bom. Era para sair do Corinthians? Acho bom. Não era. Mas a política é que rege não só o Corinthians, os principais clubes do país. Aí tem um aspecto político. Não só a política, o aspecto de resultado também. Porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, aí as coisas também mudam de figura. Eu não acredito. Mudam de figura. O Corinthians teria ganho, portanto, 2 títulos. É isso. Eliminou o Palmeiras, ganhou o Paulista em cima do Palmeiras. A informação é que ele estaria, inclusive, apalavrado já com o Inter. Não, tudo bem. Mas no futebol não dá para cravar nada. Não, com certeza. Bom,
Outro clube que tem mudança no comando é o Botafogo, que anunciou ontem a saída do técnico David Ancelotti. O motivo da saída seria a recusa do treinador em aceitar a demissão do preparador físico Luca Guerra. Como a diretoria não abriu mão de mudar a preparação da equipe, Ancelotti também decidiu deixar o clube. E vai trabalhar com o pai na CBF. Na seleção brasileira. Já estava isso acordado, ele iria, né? Talvez um pouco mais para frente, mas como resolveu se desligar do Botafogo, agora, com a Copa do Mundo já na nossa porta aqui, a tendência é que fique só na seleção brasileira. Situação confortável, né? Gostoso, assim. Né? Mas Legal. o trabalho dele não era bem avaliado? Aqui, eu vou lá para a seleção brasileira. Delícia. Bom, agora a gente traz o novo comandante do Remo, que está de volta à elite depois de 32 anos. Sabe quem é? O colombiano Juan Carlos Osório foi anunciado como comandante da equipe paraense. O treinador tem passagem no futebol brasileiro em clubes como São Paulo e Atlético Paranaense. Eu me lembro do Osório lá no As canetinhas São Paulo. Coloridas na meia para anotar quem entra, quem sai. É um personagem... Assim, para quem gosta de personagens, eu acho que o futebol vai muito além das quatro linhas, é pano de fundo para histórias, é um personagem incrível. É um técnico criativo, é um técnico meio maluquinho, né? Agora ele vai sentir o peso da torcida do Remo, o futebol lá do norte do país é maravilhoso, Remo, Paysandu, para ele será uma ótima experiência que dê certo, porque eu acho o Osório uma figura interessante. E no São Paulo, como foi? E ele, pelo que eu sei, ele superou um problema seríssimo de saúde pessoal, sabe, quase foi lá para o fundo do poço, parece que superou isso aí, como que seja técnico feliz. é bom, assim, eu fiquei muito feliz, torci demais para que o Remo voltasse à elite do futebol brasileiro, né? Um clube paraense, depois de muito tempo, voltando à elite, torci demais para o Remo e assim, não entendo o Guardiola, né, conhecido assim, o nosso Guto Ferreira, né, acabou tendo essa missão de trazer o Remo de volta à Série A, na reta final, e aí, na hora de usufruir, vamos buscar o Osório. Qual o grande trabalho do Osório? Disputou a Copa do Mundo e tal. Que nota ele foi no São Paulo? Vocês lembram? Eu não sei. O Remo me parece que está indo no modismo. Não ganhou nada. O Remo me parece estar indo no modismo. Eu ficaria com o Guto Ferreira, mas tranquilamente. Guto, profundo conhecedor, sabe que é uma Série B, sabe que é uma Série A. Acho que fez um belíssimo trabalho na reta final. Deveria ter prestigiado o Guto. Nada de trazer um técnico estrangeiro. Nem sabe onde fica Belém. Bom, enfim. Vai descobrir e vai se apaixonar. Lógico, vai apaixonar, mas quero ver se vai fazer um bom trabalho, né? Calypso! Bom, a gente fala agora sobre a derrota do Flamengo na decisão da Copa Intercontinental para o Paris Saint-Germain. Depois do jogo de ontem, o treinador do PSG, Luis Henrique, elogiou a equipe brasileira. On savait de la difficulté du match avant pour la qualité de Flamengo. Ils ont joué très bien. Et à la fin, on a arrivé à l'extra time et au tir au but. C'est la première fois que je vois un gardien qui ferme quatre pénals. Bom, o que vocês podem falar? Luis Henrique, nossa, ele elogiou o Flamengo. A gente fica assim, né? Nossa, que complexo de vira-latas que nós temos. A gente fica Não preciso do Luis Henrique elogiar o Flamengo, do Guardiola elogiar o futebol brasileiro. O Flamengo já fez, não ganhou o título, não ganhou, ok. Mas já tinha feito jogo duro contra o Liverpool numa outra disputa de Mundial Interclubes antes desse formato. O Flamengo é um time de ótimo nível e dá para competir. Flamengo, Palmeiras, os 2, 3 aí melhores do Brasil, tem futebol, dá para encarar. Agora, é difícil ganhar porque os caras lá, eles têm verdadeiras seleções mundiais dentro dos elencos. Aí, como é que você vai medir as forças? Dá para encarar num jogo, mas assim, ao longo de uma temporada fica mais difícil, porque os caras têm 2 jogadores de seleção para cada posição, eles contratam quem eles querem, os principais clubes europeus. Os outros são mais ou menos. Ficou um gostinho amargo pela forma que se desenhou a partida. O Flamengo conseguiu levar o jogo, a decisão aos pênaltis. Eu confesso que tenho dúvida naquele pênalti do Arrascaeta. Também. Eu, sinceramente,
Nossa, depois fala da arbitragem no futebol brasileiro. Né? Para mim não foi pênalti. Aquilo não foi pênalti, o Arrascaeta dobra o joelho. O Arrascaeta tem a perna do Marquinhos, tem a perna, mas ele não cai. Encontro de pernas, e o Arrascaeta ele ainda pisa com a perna no chão. A perna que foi tocada, ele pisa e depois ele cai. Ele não cai pelo toque do Marquinhos. Isso, ele dá mais um passo. Encontro ali, né? Mas tudo bem, a gente também critica demais a arbitragem aqui no Brasil, mas ali foi uma vergonha. De qualquer forma, o Flamengo fez uma boa partida e da forma que se desenhou, ficou esse gostinho amargo. O PSG, por merecimento, fica com o título e o Flamengo demonstrou que realmente é aquilo que a gente já sabia, que tem uma equipe muito, muito boa, mas ontem não foi um dia do Rossi, né? Aliás, essa bola do Rossi, a gente não pode cravar, mas se ela passa, ó, dá uma olhada nesse pênalti, isso aqui não é pênalti nem aqui, nem em Campinas, nem em Niterói. Mas teve também a questão do calcanhar do goleiro do Paris Saint-Germain, ali naquele limite que não deu aqui no Brasil, não ficou muito claro. Agora, fato, a título de informação, só tem um clube brasileiro que é 3 vezes campeão do mundo, o São Paulo Futebol Clube, que está nessa situação ridícula. E o último campeão de clube sul-americano é o Corinthians, né? Em 2012, vale lembrar também. Ah, beleza. O técnico Felipe Luiz se esquivou ao ser questionado sobre a renovação de contrato com o Flamengo. Sobre o futuro, ainda não é um momento de... Estou ainda com o luto do jogo, mas não depende só de mim. E esperamos que nos próximos dias se arrume. Estranho, já não devia ter renovado com ele? Provavelmente, se não renovar aqui é porque já deve ter alguma coisa engatilhada para dirigir clube na Europa. Inclusive, o Luiz Henrique falou que o Felipe Luiz é um técnico que já tem nível para atuar nos principais clubes europeus. Agora você troca o Flamengo... Como se a gente precisasse também dessa validação, mas tudo bem. O Felipe Luiz, ele troca o Flamengo por quê na Europa? Por um time de série primeira prateleira? Acho que não. Eu não trocaria. Eu continuaria no Flamengo, mas cada um, obviamente, tem o direito de fazer as suas escolhas. Já ganhou muita coisa no Flamengo. Tá na hora de dar um novo passo. Mas, enfim, vamos lá. Ele é novo ainda. Novo contato com o José Paes para falar mais um pouquinho de Corinthians. Nem no final de ano o Timão escapa de cobrança, Zé? Pois é, Michele, a Justiça aqui do Estado de São Paulo condenou o Corinthians a pagar aí 11 milhões e 300 mil reais ao zagueiro Gil, relativo aí a uma dívida lá de 2023 que o Corinthians tem com o ex-zagueiro, né? O jogador tem 2 passagens pelo Corinthians e essa dívida é majoritariamente da segunda passagem lá de 2023, entre julho e dezembro daquele ano, 11 milhões e 300 mil reais. O Gil tem uma história gigantesca no Corinthians, é campeão brasileiro em 2015, de Recopa, de Campeonato Paulista, é um dos principais jogadores da história recente do Corinthians e o Corinthians agora condenado a pagar esse valor aí ao ex-zagueiro. Corinthians que segue aí tentando também empréstimos para sair do transferban. Hoje o Corinthians vive um transferban importante em relação ao Félix Torres, né, de 40 milhões de reais junto ao Santos Laguna. O Corinthians tenta se movimentar financeiramente para sair desse transferban. E olha só, falando ainda um pouquinho de Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo, claro, para o segundo jogo da grande decisão no próximo domingo, lá no Maracanã, às 6 horas da noite, mas no sábado a fiel corintiana já se mobilizando para ao meio-dia ir ao CT Dr. Joaquim Grava, na Zona Leste aqui de São Paulo, para dar aquele último apoio ao time, ao elenco corintiano antes da viagem para o Rio de Janeiro. A tendência é que o Corinthians viaje no período da tarde no próximo sábado e aí antes dessa viagem os corintianos aí vão se reunir na porta do CT Dr. Joaquim Grava, expectativa de que os jogadores venham ali, troquem uma ideia com a torcida. É o último apoio, a última corrente antes do decisivo jogo mais importante da temporada do Corinthians, essa segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Vasco, lá no Maracanã, no próximo domingo. Todo mundo muito mobilizado então aí, Michele. Só uma última rapidinho, vocês falavam sobre o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas se vê sim fritado internamente pelas questões políticas do Corinthians, o bastidor ali do Corinthians. O técnico Dorival Júnior, o elenco, o grupo de jogadores, todo mundo gosta muito do trabalho do Fabinho, porque ele blindou esse elenco do Corinthians, especialmente nesses últimos episódios aí, envolvendo o Osmar Stabile, o presidente atual, o Augusto também, o ex-presidente. Então o elenco, o grupo de jogadores, todo mundo gosta muito dele, mas ele se vê sim fritado internamente, politicamente, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios. Aí que tá, né? Desculpa, Michele, eu atravessei você, falar. Né? Você vê, o Fabinho, ele goza de boa relação com os jogadores, mas aí tem a questão política a qual o Garrafa se referiu. E sobre a torcida do Corinthians, que vai apoiar, a torcida do Corinthians é fantástica, né? Aí não dá para dizer nada, a torcida do Corinthians é um negócio
é diferente mesmo, é dentro do estádio, é no apoio, carrega o time nas costas. O Corinthians só sobrevive graças a essa torcida espetacular. Aí tem que bater palma mesmo. E como é que de vez em quando exagera, porque é pro bem e pro mal. Porque duro, tudo que empurra, ajuda, não sei o que, também cobra. E excede, tem que cobrar mesmo, sim, mas excede o limite muitas vezes. Agora, a torcida do Corinthians, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Essa mesma torcida que xinga, é a torcida que aplaude, que abraça o time, que leva o Corinthians a grandes conquistas. Bom, no início do programa a gente fez uma avaliação do que foi o jogo de ontem contra o Vasco da Gama. Agora, vamos projetar o próximo domingo, né? Decisão abertíssima. O Corinthians, o Vasco chega vivo no Maracanã com um empate, poderia ter chegado melhor. O Corinthians não perdeu em casa. O Vasco é um outro tipo de jogo. O Vasco vai ter que se aventurar ao ataque, vai ter que dar mais espaços ao Corinthians. O Corinthians tem sido, esse Corinthians Dorival, um time muito melhor quando joga de visitante no aspecto de isso em termos de Copa do Brasil. Ele venceu todas as partidas fora na Copa do Brasil, né? Ele é um time, quando joga reativo na Copa do Brasil, o Corinthians sabe jogar. Então o jogo fica a caráter para o Corinthians. Absolutamente nada perdido e nada definido na Copa do Brasil. Vejo um equilíbrio, o Vasco tem Maracanã, tem a sua torcida, a torcida do Corinthians em menor número também faz barulho no Maracanã. Deixa eu perguntar então. E o favoritismo, que talvez era do Corinthians, eu acho que tá igual agora. Tá tem favorito? 50-50, Michele, mas se tivesse que apostar as minhas fichas, dentro do que a Michele está perguntando, eu ainda apostaria no Corinthians. Quem é favorito, O fator casa sempre interfere para mim no futebol. Então, o Vasco da Gama tem um leve favoritismo. Eu vou colocar 55-45. Mas eu acho que o Corinthians vai ser campeão. E quem é o fator desequilibrante do Corinthians? Hugo. No pique. Hugo, e para você? Eu ainda acho que vai sair do trio Gin. Capaz até de ser o Memphis Depay. Também acho que vai ser o Memphis. Bom, Gazeta Esportiva volta para o CT da Barra Funda, porque o mercado da bola do tricolor está fervendo, não é isso, Thiago Salazar? É isso, Michele. Olha só, o São Paulo não conseguiu vaga na Copa Libertadores da América. Essa última possibilidade dependia de Corinthians ou de Cruzeiro, na verdade, Cruzeiro ou Fluminense. Mas como o Corinthians eliminou o Cruzeiro e o Fluminense foi eliminado pelo Vasco, eu acabei sendo atrapalhado aqui pelo caminhão que acabou de chegar, caminhão de água potável chegando aqui no CT da Barra Funda bem na hora do nosso link. Mas vamos lá, retomando o nosso raciocínio, Fluminense e Cruzeiro, um dos dois precisariam ser campeões da Copa do Brasil para o São Paulo ir à Libertadores. Isso não aconteceu. São Paulo, então, vai para a Copa Sul-Americana de 2026 e com um orçamento bastante apertado para tentar reformular esse elenco. Dentro deste cenário, São Paulo e Botafogo estão conversando sobre uma troca tripla sem envolver dinheiro. Seria bom para mim, bom para você? Será que seria? Essa está sendo a negociação. E quem são os jogadores? Olho na tela para vocês. O São Paulo, nesse caso, cederia Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. Em troca, o Botafogo mandaria para cá Vitinho, Savarino e Joaquim Correa. Vale a pena? É isso que as duas diretorias estão estudando. Botafogo entendendo se para eles vale a pena, o Crespo aqui estudando se para ele aqui essa troca vale a pena. Repito, não envolveria dinheiro, nada disso. O clube numa situação financeira complicada, pensando nas posições de reposição mais necessárias para 2026. E é isso. Vou passar a bola para vocês. Antes de São Paulo e Botafogo, vocês é que vão dizer. Vale a pena, pelo menos aqui para o tricolor, quem que se daria melhor se essa troca, se essas três trocas forem confirmadas lá na frente? Ou vocês não fariam nada disso? O que vocês acham? Obrigada, Salazar. O que vocês acham? O Garrafa, Michele, assim, primeiro lugar tem uma conta a se fazer. Quanto essas que esses são caras... possíveis trocas, tá na tela. Que quanto legal. Esses caras custam para cada time, ok? Mas tirando essa parte financeira, indo para o lado só lúdico, eu sou totalmente a favor dessas trocas entre clubes. Mas você gosta dessas quando aí? Os jogadores já não estão mais rendendo nos seus clubes e podem, de repente, viver outros momentos melhores no clube rival. Eu não sou contra, não sou desses que, traidor, pulou o muro, vira casaca. Eu acho isso válido, às vezes dá certo, às vezes não, vale a tentativa. Uma das trocas mais emblemáticas do futebol brasileiro foi o Corinthians com o Palmeiras. O Corinthians mandou Ribamar para o Palmeiras
Né? O Ribamar tinha uma história no Sport Recife. Que era um belo jogador. Mas estava muito mal no Corinthians, ele foi para o Palmeiras. O Neto também não estava bem no Palmeiras e aí dispensa falar o que aconteceu com o Neto no Corinthians. O Ribamar não vingou e o Neto foi o que foi, é o que é nessa troca que aconteceu no passado. Então, era um modus operandi que eu acho válido para esse momento, principalmente para os clubes que estão endividados. Tá, mas e essas aqui? Essas aqui, não, me agrada, sim, me agrada. Todas? Eu faria. Savarino, acho um bom jogador. Todas, Vitinho. Silvestre, você também? Todas as trocas? Sempre é um risco, mas eu acho legal, você dá Não, uma é tudo, oxigenada. eles Você dá uma colocam. Outra troca recente aí, o Corinthians recebeu o Jadson do São Paulo, mandou o Alexandre Pato para o São Paulo. O Jadson, foi bom. O Jadson Brilhou, virou ídolo no brilhou Corinthians. no Corinthians. O Pato não mas disse que veio. o Pato tem muita gente que gosta do que o Pato fez. O pessoal lá no SBT ama o Pato. Não, mas não assim, é o meu caso, mas tem muito São Paulo que acha que o Pato acabou assim, dando um certo... Eu não estou falando como o Jadson ironia. funcionou melhor para o Corinthians. Gente, ok. Pessoal, Mas... muito obrigada pela sua audiência aqui. Muito obrigada, Garrafa. Valeu, Silver. Um beijo para vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.